Olá, eu tenho certeza que você conhece no mínimo uma pessoa que se queixa que não tem tempo para si mesmo. Isso é muito comum. Nós estamos acostumados a uma carga muito grande de atividades e muitas delas, às vezes a maioria delas, esmagadora, tem a ver com os outros. Quase que servindo aos interesses dos outros, às vontades dos outros. E por consequência, não nos sobra muito tempo para cuidarmos de nós mesmos. E acabamos reclamando. No fundo, isso é uma armadilha que nós criamos para nós mesmos. Puxa, mas quem é que cria uma armadilha dessa forma para se prejudicar? Pois é. Esse vídeo tem por objetivo dar 5 dicas para que você comece a passar a viver a sua própria vida, ao invés de viver a vida que os outros exijam que você tenha dedicado a eles. Vamos lá. Primeira dica. Essa é antiga, não é novidade. Muita gente já te falou isso. Cuide melhor de si mesmo. Cuide melhor de si mesmo, da sua mente e do seu corpo. Afinal de contas, se você tem pessoas que dependem afetivamente de você ou materialmente, você precisa estar bem para poder dar esse suporte a elas. Eu vou usar aquele antiquíssimo exemplo do comissário de bordo passando a mensagem para os passageiros antes do voo decolar. Em caso de despressurização da cabine, cairão máscaras. Ponha a máscara em você primeiro e depois ponha a máscara nas crianças e nas pessoas impossibilitadas de fazê-lo. Tradução simples do que é isso. Para que você possa ajudar as outras pessoas, você tem que ajudar a si mesmo em primeiro lugar. Você precisa estar bem. Para isso, você precisa abrir um hiato, um espaço dentro da sua vida para começar a cuidar mais de você. Aquele momento que é só seu, que você avisa todo mundo e diz, olha, não estou para ninguém. E vá se divertir, se distrair ou relaxar, ou vá ler um livro, ou assista um filme. Você precisa de um tempo para você. Cuida da sua mente, vá para uma academia para fazer atividade física. É preciso abrir esse espaço. Mas eu não tenho esse tempo. E se eu fizer isso, os outros vão me cobrar, vão dizer que eu sou egoísta. Pois é, não existe nada que a gente faça que não precise de algum tipo de esforço. E você, quando disser não pela primeira vez, dizendo eu vou lá para a academia ou eu vou sair com os amigos, você vai ouvir um monte de ruído das pessoas que querem que você esteja ao lado delas, querem que você dê atenção a elas. No começo vai ser ruim, mas aos poucos elas vão se acostumando. Vão até te chamar de egoísta, vão dizer que você não tem consideração, mas esteja preparado para isso, porque uma mudança dessa natureza vai requerer muito esforço e muita sobriedade e equilíbrio de você. Segunda dica. Não assuma muitos compromissos. Como assim? Como a gente não sabe dizer não, nós acabamos vivendo muito as vontades dos outros e aceitamos todos os convites que são feitos para nós. É happy hour, é festa de criança, é festa de adulto, é aquela reunião de amigos que acontece toda semana, ou toda semana tem uma festa da família, ou então aquela visita que você faz periodicamente na casa daquela pessoa que você nem gosta de ir, mas você faz isso por consideração ao seu companheiro ou companheira. Enfim, se você se permitir, não vão faltar compromissos. Se você não disser não, você vai ter uma agenda lotada de compromissos sociais. E eu estou descontando a parte do trabalho. Eu não estou falando dos seus compromissos de trabalho. Eu estou falando dos compromissos que você acaba honrando e não tem tempo para você se cuidar melhor. Quer um exemplo? Pegue todos os compromissos que você tem agendados e marque aqueles que você tem de fato vontade de ir. Com certeza,
existe uma parte deles que você vai por consideração às pessoas, ou vai para fazer um social, ou vai porque é obrigado por seu companheiro ou por sua companheira, ou vai porque é para devolver um favor que te fizeram, ou então aquele lugar que você vai sempre e gostaria de ir num outro e não quer mais se encontrar com aquelas pessoas. Enfim, existe um monte de coisas que a gente faz na vida cobrado pelos outros. E você não sabe dizer não. E você acaba não tendo tempo para você, porque você acaba fazendo um monte de coisas que você não gosta. Não é à toa que você foi naquela festa que você não queria ir de jeito nenhum e derrubaram um cálice de vinho na sua roupa e você pagou o maior mico. Essas coisas são porque a sua vibração está completamente fora do lugar onde você vai. E a gente não sabe dizer não e acaba indo em muitos lugares e se encontrando com muita gente que não gostaria, simplesmente porque a gente não sabe dizer não. Logo, ao não saber dizer não, você está vivendo a vida que os outros querem que você viva, para ficar bom para eles. Olha, não esquece, compromisso é uma coisa que tem dois lados, é 50% para cada um. Se um dos lados não está afim de assumir o compromisso simplesmente não vai acontecer. Portanto, se você é dos 50% que não está afim de cumprir um determinado compromisso, que querem que você assuma, não assuma. Tenho certeza que vai sobrar mais tempo para você. Terceira dica. Não se preocupe demais. Existe gente que se preocupa por tudo. A preocupação não serve para coisa nenhuma. Ela simplesmente aumenta o seu nível de ansiedade e pode te levar numa estafa mental. Existem pessoas que têm esse hábito da preocupação e elas se consomem. Se você for uma dessas pessoas, observe bem por que você se preocupa com tudo. Eu costumo dizer que estatisticamente a grande maioria das nossas preocupações não se justificam. Se você pudesse descontar todo o tempo que você se preocupou injustificadamente na vida, você teria tido até aqui uma vida significativamente melhor. Preocupação não resolve coisa nenhuma. Eu vou contar até um episódio que ocorreu comigo que é muito interessante. Eu tinha um chefe, e esse chefe certa vez me chamou e me perguntou: escuta, sabe aquela tarefa que nós temos para entregar lá na outra semana para o presidente da companhia? Tá tudo bem? Eu falei assim: não, ainda falta isso, aquilo, aquilo outro. Ele falou: nossa, mas falta muita coisa, você não está preocupado? Eu disse: não estou preocupado. Para quê? Ele ficou pasmo e me disse: eu, se fosse você, ficaria preocupado. Eu disse: mas você não é o Dalton, eu não estou preocupado. Na verdade, as pessoas querem que você fique preocupado tanto quanto elas estão. Quando você não fica preocupado como elas estão, parece que você está invalidando ou desvalorizando a preocupação delas. E elas querem que você fique preocupado também. Parece que elas querem companheiros na preocupação. A preocupação é algo que nunca resolveu coisa nenhuma. Portanto, faça tudo o que você tem que fazer. Não deixe nada, dê o melhor de si. Faça tudo o que cabe a você. E entregue. Entregue para as consequências que vierem e aceite-as. Porque entre o tempo que você terminou de fazer aquilo que você tinha que fazer e a consequência chegar, se você se preocupar, tudo que você vai conseguir é absolutamente nada. Talvez uma ansiedade do tamanho de um bonde. Portanto, comece a se preocupar menos. E quando você descobrir esse mecanismo da despreocupação, você vai começar a se sentir muito mais leve. Quarta dica. Não se compare a ninguém. Isso eu já falei num outro vídeo. Nós costumamos nos comparar com as pessoas e usamos parâmetros muito malucos. Isso simplesmente nos coloca muito para baixo. Um exemplo muito típico é as pessoas ficarem olhando as redes sociais dos outros. E você vê lá um sujeito que está sempre viajando. Um dia ele está num país, outro dia ele está no outro, sempre rodeado de amigos em restaurantes,
E aí você fica olhando aquilo e fala, nossa, eu não saio nem da minha cidade, quando muito vou viajar para a praia de vez em quando, e nossa, tenho muito poucos amigos, eu vou pouco a restaurantes, e você se sente desse tamanho. Acontece que ninguém fica publicando as confusões e os problemas, muitas vezes são gravíssimos, que acontecem dentro de casa nas redes sociais. Então você não pode se comparar com uma pessoa se você simplesmente está tentando usar como parâmetros aquilo que você sente contra aquilo que você está vendo. É como você comparar maçã com banana. O que você sente é diferente do que você está vendo. Não pode ser comparado. Pessoas são diferentes. Você pode tomar os bons exemplos e tentar segui-los, pegar a melhor forma de fazer alguma coisa. E também os maus exemplos, para evitar de fazer as coisas que os outros fizeram e cometer os mesmos erros. Mas só como exemplos e não se comparar às pessoas. Normalmente, quando nós nos comparamos, resulta em uma das duas coisas. Ou nós nos sentimos acima e podemos cair numa arrogância, ou nós nos sentimos abaixo, podendo cair numa depressão. Comparar-se com os outros, considerando que nós somos indivíduos completamente diferentes uns dos outros, é comparar maçã com banana. O dia que você começar a aceitar como você é e tentar corrigir aquilo que você não gosta de você, sem se preocupar em se comparar aos outros, porque você jamais vai ficar igual a um deles, ou igual a qualquer outra pessoa, você começa a diminuir o nível da sua ansiedade, você começa a aumentar a sua autoestima. Não se pode esquecer que sempre haverá alguém mais inteligente, mais bonito e mais sortudo que você. Portanto, não se compare, porque é uma bobagem que não vai te levar a coisa nenhuma. Quinta dica: pare de tentar controlar o que os outros pensam de você. Quando você tem uma preocupação muito grande com a sua imagem e tenta transferir essa imagem para as outras pessoas com a pretensão de que elas passem a te ver conforme você gostaria que a sua imagem passasse a elas, esqueça. Porque as pessoas, elas vão falar de você bem ou mal, independentemente da imagem que você passe. Mesmo que você passe uma imagem maravilhosa, elas vão falar mal de você. Você não tem esse controle. Mas por que falariam mal? Porque as pessoas simplesmente falam. Mas por que não falariam bem? Elas poderiam também falar bem, porque as pessoas simplesmente falam. A questão não é essa. A questão é a sua pretensão de tentar controlar, através da sua imagem, o que as pessoas pensam de você. Nas outras 4 dicas, se você observar, você está o tempo todo vivendo a vida das outras pessoas, deixando de viver a sua. Quando você está preocupado com o que as pessoas vão dizer de você, preocupado com a sua imagem pessoal, é a mesma coisa. Você continua vivendo a vida que elas querem que você viva. Porque nessa sua pretensão de controlar o que elas estão pensando de você, no fundo, você tem o comportamento e a vida que elas esperam que você tenha. Eu sei que você já ouviu, olha, o que as pessoas pensam da gente é problema delas, não é problema meu. Você já ouviu isso? Acontece que dentro de um ambiente de trabalho, por exemplo, você tem que ter sim uma certa preocupação com a sua imagem. Até porque dentro de uma empresa existe uma série de regras, existe um protocolo de comunicações, um protocolo dos relacionamentos, existem regras e políticas de relacionamento. Então você tem que seguir de uma certa forma aquelas regras, e uma preocupação com a sua imagem é muito importante. Agora, fora do seu ambiente de trabalho, se você quiser aparentar alguma coisa que você não é, isso não vai te ajudar em nada. Procurar ser transparente, procurar ser sincero com as pessoas é a melhor saída, mesmo que elas não gostem da sua sinceridade. Até porque ninguém consegue fingir 24 horas por dia. E mais dia menos dia, aquela imagem que você está tentando construir para que as pessoas olhem você da forma como você imaginaria que elas estariam olhando, vai cair, vai se quebrar. Você não consegue fingir o tempo todo. E você vai cair em contradição.
Eu conheci um cara que ele tinha o carro do ano todos os anos e era o mais caro de todos. A casa dele tinha problemas estruturais no telhado e cada vez que chovia ele tinha que sair correndo com um monte de baldes. Por quê? Porque quando ele andava na rua ele tentava passar uma imagem de que ele não tinha, tentando controlar como as pessoas o viam. Isso é uma bobagem imensa. Pode ser que tenha gente que goste muito disso, mas quando você é dedicado exclusivamente à sua imagem, você perde um pouco a identificação de si mesmo. Você começa a não saber mais quem é você, como você agiria sendo você mesmo e do que você gosta. Você já não sabe mais do que você gosta. E volto a dizer, ninguém consegue fingir durante 24 horas. Portanto, fingir algo que você quer que as pessoas vejam em você, na verdade, é entregar o poder da sua vida para os outros. É viver a vida dos outros e não a sua mesma. Bom, sei que muitas coisas você já ouviu antes, mas se você pegar cada um dessas 5 dicas e tentar promover mudanças em cima dessas coisas, você vai sentir uma sensível melhora. Tem um custo? Tem sim. Quem é que vai pagar? Você. Se você pensar que os outros é que vão pagar, você vai se sentir culpado. Por isso eu lhe asseguro, o preço quem vai pagar é você. Porque as consequências você vai ter que absorvê-las. E esse é o maior preço dessa mudança, mas que vale muito a pena. Tchau!